extra, extra, extraordinary. Oi meus amores, boa noite. Eu tô gravando esse vídeo, deve ser umas 10 e tantas da noite. Foi uma ideia que eu tive. Eu estava lendo a Bíblia e resolvi fazer um estudo bíblico. E queria compartilhar isso com todos vocês. Eu queria que vocês também aprendessem junto comigo algumas coisas. Eu iria escrever todos os livros na Bíblia, no caso no total são 66. E iria cortar, dobrar em papeizinhos e fazer um sorteio. E no caso, o livro que for sorteado será o livro que vou estudar durante a semana e vim aqui no canal para explicar para vocês. O livro sorteado dessa semana foi Tito. E eu vou estudar sobre o livro de Tito. Vamos lá? Oi meus amores, me perdoem a barulheira. É do vizinho, não é minha barulheira. Como eu expliquei pra vocês, né, os papeizinhos estão aqui. Não sei se vocês conseguiram enxergar direito, mas o livro que foi tirado foi o livro de Tito. É um livro pouco conhecido, que ele foi mais uma carta de Paulo para Tito. Ó, Tito. Eu vou ler alguns versículos sobre ele. Ele é um livro que contém 3 capítulos. Tito fica depois de Timóteo. Bom, eu vou ler uma parte que Paulo escreveu para Tito. Primeiro, no primeiro capítulo, fala muito sobre Deus falando com Paulo. E já no segundo capítulo, nos capítulos anteriores, está mostrando Paulo falando com Tito. Quem seria Tito? Tito era o filho de Paulo em espírito, pelo Espírito Santo e tal, ele era filho de Paulo. E Tito, ele se converteu a partir do evangelismo de Paulo. E o Tito começou a ajudar ele com a evangelização, enfim. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Aqui no versículo 4 já mostra Paulo falando com Tito. E no segundo versículo, mostra Deus falando com Paulo. Mas dá pra ver isso nitidamente, que já no quarto versículo, aparece Paulo falando com Tito. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Foi como eu falei pra vocês, eu falei sobre o Espírito, mas é pela fé. Graça e misericórdia, a paz de parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleces presbíteros, como já te mandei. Então, gente, a passagem de Tito é muito interessante, que Paulo, ele começa a dar conselhos para Tito como pregar o verdadeiro evangelho, e como que Paulo foi o primeiro a criar as igrejas. E Tito foi o ajudante dele. Como é que eu posso dizer? Ele era um evangelista. Entendeu? Ele era um evangelista. E ele fala mais sobre isso mesmo. Uma carta que foi feita para Paulo. Foi o que eu consegui entender no capítulo todo. Eu li os 3 capítulos e consegui entender. Ó, vocês podem ver que é um capítulo bem curtinho, ó. É aqui essa página e acho que só. É até aqui, ó. Essa página e essa parte. É bem pouquinho, não é muita coisa não. Então, gente, foi isso. Eu espero realmente que eu tenha conseguido explicar um pouco para vocês do livro de Tito. Tito é realmente uma carta que Paulo fez, que era o filho dele, Tito. Era o filho dele pela fé. E ele ajudava ele na evangelização e nas igrejas de Paulo. E é basicamente isso, gente. Então, vamos sortear o próximo livro. Eu vou comprar um copinho mais decente, daqui a copo de medida. Tchau. Que confusos estamos. Jonas. Tipo, tá aparecendo um monte de livro bíblico que eu não costumo ler.
Mas eu vou passar a ler, isso é muito bom. Então, o próximo é Jonas. Mas, gente, foi isso. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Que... Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Continuem aqui que eu vou postar 2 vezes na semana sobre esse sorteiozinho do estudo bíblico que eu quero fazer com vocês. E eu quero que vocês comentem muito, tirem dúvidas, que eu quero também conseguir socializar, se comunicar com vocês. Essa é a palavra, comunicar. E não esqueçam de se inscrever, eu tô sempre batucando isso aqui. E deixem o seu like, não esqueçam de ativar o sininho de notificação pra você não perder nada, tá bom? Um beijão!